Muito obrigada, muito boa tarde. Não me incomoda ali a minha senhora. Sabemos que estamos aqui com um ligeiríssimo atraso, mas também acho que faz parte e também é. Vamos já partir para a nossa conversa, sem mais delongas. Principais barreiras para a implementação de um sistema de mobilidade sustentável em Portugal. O Grupo Sousa foca-se na área do transporte marítimo. Especificamente dentro deste setor, quais são as principais barreiras que têm encontrado? Bom, ou que prevêem encontrar? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É com muito gosto que estamos aqui. Eu queria começar por fazer uma referência a um bocadinho àquele estudo de Ernst Young que vimos há bocadinho, de que 70% das emissões eram provenientes dos transportes, penso eu, rodoviários. E por isso queria começar por passar essa mensagem. O transporte marítimo, que é responsável por 90% das trocas comerciais em todo o mundo, representa apenas 3% das emissões de carbono. 3%. Okay. Portanto, é 90% do transporte, 3% das emissões a nível mundial. Portanto, digamos que a sua importância relativa nesta questão de descarbonização, em boa verdade, pode ser muito simbólica e deve ser muito simbólica, mas o impacto é relativamente reduzido. É evidente que nós sabemos que com esta guerra e com os problemas do Mar Vermelho, essas emissões aumentaram não só pela distância que os navios têm de percorrer por um lado, mas por outro lado pela velocidade que tem que ser dada aos navios. Mas, em termos genéricos, eu gostava que retivessem isto, que é apenas 3% do total das emissões. Em relação às barreiras e aos desafios, nós nos transportes marítimos a nível mundial temos desde logo um primeiro problema que é definir qual é o combustível do futuro. Isto é, eu quero investir num navio, que é um ativo que me vai durar 30 anos, e tenho que saber qual é o combustível que terá futuro daqui a 30 anos. E isso é um verdadeiro desafio. Há várias soluções que neste momento estão em causa. Posso-vos dizer, por exemplo, que houve uma fase inicial que era o gás natural. O gás natural detectou-se que tinha aquele problema da fuga de metano, que era também prejudicial. Portanto, há uma primeira fase em que há o gás natural, depois desvia-se do gás natural. Há uma segunda fase em que, por exemplo, a Maersk, que até há pouco tempo era o maior armador do mundo, optou 100% por uma forma estratégica pelo metanol verde, uma forma determinada e estratégica. Aliás, o ano passado saiu o primeiro navio a metanol da Maersk. Curiosamente, mais recentemente, a própria Maersk juntou-se à CMA-CGM, que é o terceiro maior armador do mundo, em que já estão a fazer estudos para amónia. Portanto, também pelo caminho há outras soluções de LNG, como eu já tinha dito, a amónia, e inclusive fala-se também na questão nuclear. Portanto, o primeiro tema, a primeira grande barreira é qual é o combustível. O segundo tema, a segunda barreira é, havendo o combustível ou os combustíveis que se vierem a determinar, haverá produção suficiente desse combustível ou não para abastecer estes navios. Estou-me a lembrar, a Maersk também deu um passo importante ao ter decidido ela própria adquirir as fábricas que produziam, por exemplo, o metanol. Isto antes dela decidir também virar um bocadinho para a amónia. Portanto, isto é um segundo desafio, é se existe fornecimento suficiente para abastecer os navios no mercado mundial. Um terceiro desafio é, havendo essa matéria-prima, chamamos assim, será que ela estará disponível nos portos onde os navios atracam, nomeadamente nos portos portugueses? E isso também é um outro problema adicional. Finalmente, há aqui um quarto desafio, e vindo eu de uma região ultraperiférica da Madeira, onde o grupo é originário, que é, havendo os combustíveis nos vários portos, será que eles chegam às regiões ultraperiféricas? E deixem-me-vos dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, quando foi a obrigação da aplicação do Very Low Sulfur, portanto, o combate teor de enxofre, saiu a legislação, os nossos navios porta-contentores entre o continente e as regiões autónomas aplicaram. Nós temos uma linha entre a Ilha da Madeira e o Porto Santo, portanto, com ferry-boat, que teve 2 anos e meio à espera que o combustível fosse disponibilizado na Madeira para que ele pudesse ser aplicado. Portanto, temos aqui mais uma barreira. Uma última nota também, e mesmo para terminar, a questão que obviamente essa sim acho que tem um potencial, que é a ligação dos navios à energia de terra, à energia elétrica de terra, que é uma questão também de futuro e de poupança das emissões. É também muito importante que a nível de terra existem as infraestruturas necessárias para poder haver essa ligação, senão de nada vale fazermos os investimentos nos navios. Eu diria que estas são as principais barreiras. Eduardo Barata, no metro do Mondego,
quais são os desafios que tem sentido ou que prevê e que idealiza para termos todos aqui um sistema de mobilidade mais sustentável em Portugal? Antes de mais, também muito boa tarde a todos, cumprimento a Aliança e os colegas de painel. O Metro Mondego é, de facto, uma empresa de projeto e, portanto, a perspectiva que aqui traga é uma perspectiva, obviamente, de quem tem vindo a tomar decisões certamente estruturais, mas é ainda uma perspectiva de quem pensa estes assuntos sem ter os problemas e as circunstâncias de ter que assegurar a operação no terreno e, portanto, de uma forma um bocadinho, se calhar, mais académica, mas eu destacaria 4 dimensões no que diz respeito à identificação das principais barreiras com que nos temos vindo a confrontar naquilo que é a implementação do projeto do Metro Mondego, que é, de facto, um projeto com características, julgo eu, muito inovadoras e que poderão, de algum modo, inspirar outros projetos semelhantes em Portugal e na Europa. Eu, no que diz respeito, então, às questões das barreiras à mobilidade sustentável, eu destacaria aspectos de natureza económica e, de facto, a economia aqui é o calcanhar daqueles presente em todos estes processos, mas também aspectos de natureza política, porventura regulatória, aspectos sociais e, por último, tecnológicos. A questão dos aspectos económicos, obviamente, que tem a ver com a circunstância de estarmos a trabalhar com um sistema que implica um custo implicam investimentos elevados, implica suportar um custo acrescido no que diz respeito à aposta em veículos elétricos, em veículos com determinado tipo de tecnologias que no caso específico da Metro Mondego são características também bastante interessantes, desde logo porque é um projeto que combina uma operação em ambiente urbano com ambiente suburbano, portanto que tem uma extensão relativamente mais longa do que aquilo que são os típicos sistemas de natureza urbana e isto obriga necessariamente a perceber que há um trade-off entre aquilo que é a autonomia e a questão das baterias que podemos usar, ou seja, nós precisamos de transportar passageiros e não de transportar baterias, mas precisamos das baterias para assegurar a autonomia que nos leva a ter passageiros. E, portanto, há aqui, de facto, um compromisso que é importante trabalhar e que no projeto do Metro Mondego foi resolvido com alguma dificuldade, mas que implicou, por exemplo, a opção não apenas por um carregamento clássico, que nós designamos por carregamento em parque, mas também um carregamento de oportunidade e que é feito em tempos de suporte nas estações terminais, o que é, de facto, uma característica particularmente interessante. Isto, desde logo, nos permite perceber que, em circunstâncias em que os custos são elevados, em que o financiamento é escasso, é necessário ser muito seletivo e, sobretudo, perceber quais são os investimentos que merecem ser prioritários, e eles merecem ser prioritários muitas vezes não pelo value for the money que eles oferecem de imediato, mas sim pelas condições que eles criam uma operação mais, diria, mais saudável desse ponto de vista. Pois há a questão também dos aspectos políticos, ou seja, é importante assegurar uma estratégia que seja coerente ao longo do tempo. Não é? Ou seja, tipicamente é muito frequente e nestes projetos com alguma frequência que acontece, sermos muito pressionados para adotar tecnologias que estão na moda. Diria que têm, por exemplo, financiamento comunitário privilegiado, que há ali uma majoração. Mas essa moda passa muito depressa, e, portanto, é importante que haja, de facto, um estudo muito importante no que diz respeito à adequação entre aquilo que é a tecnologia que estamos a utilizar e a maneira como estamos a financiar. E, portanto, a perenidade associada àquilo que são os incentivos que são dados à construção destes processos foi, de facto, algo com que também fomos confrontados e que também nos levantou a alguma reflexão e, sobretudo, algumas dificuldades. Pois há questões clássicas que são associadas a estes sistemas e que têm a ver com o que já foi muito abordado, a questão da reserva cultural, de alguma resistência pessoal que existe, sobretudo nas gerações, na minha geração e nas gerações mais velhas, de preferência pelo carro privado e pelo transporte, ou seja,
eu ainda sou do tempo em que, porventura, o primeiro grito de autonomia era a oportunidade de ganhar dinheiro para comprar o primeiro carro. Portanto, isso hoje em dia é algo que já está muito distante e, portanto, esta adesão ao transporte público é também algo que eu acho que deve ser trabalhado e tornar, eu diria, o transporte público mais sexy, mais atraente, é particularmente importante. Depois há a questão também da questão dos aspectos tecnológicos, já aqui foram também muito abordados e, portanto, eu vou passar por eles apenas en passant, mas dizendo que eles são, de facto, muito relevantes no que diz respeito àquilo que foi a experiência que temos e àquilo que eu julgo que sejam as lições que podemos aprender neste conjunto de processos, não apenas com a questão da infraestrutura de carregamento, mas também na questão da tecnologia das baterias. Isto é, o desenvolvimento da tecnologia das baterias é algo que ainda nos levanta um conjunto de questões. E como é que resolvemos estas questões? Como é que uma empresa com as nossas características pode, de facto, ganhar uma posição de algum conforto na gestão deste problema? Aquilo que tenho para partilhar é que a experiência da Metro Mondego foi optar por passar parte do risco para quem melhor o controla. Como, isto é, o concurso que fizemos para o fornecimento do material circulante envolveu também, e envolve, porque está neste momento a execução, a manutenção e a substituição das baterias assim que elas deixem de cumprir determinados níveis, determinados SLAs, determinados níveis mínimos de desempenho. E isto tem uma vantagem importante, é que ao colocarmos o risco em quem melhor o conhece, naturalmente, e abrindo esse risco à concorrência, isto permite que a concorrência o capture, ou seja, quem assegura esse mesmo risco, o assegura por um preço muito mais competitivo e, sobretudo, porque domina aquilo que é a expectativa relativamente ao desenvolvimento desta tecnologia, algo que, naturalmente, uma empresa como a nossa não tem essa capacidade. Portanto, estas seriam, em resumo, as minhas 4 grandes barreiras: a económica, a política, a social e a tecnológica. E, Amélia, então, aqui a vertente rodoviária tem um peso um bocadinho mais forte em toda esta questão. Quais são as grandes barreiras para o tal sistema de mobilidade sustentável? Também agradecer o convite, é com prazer que venho aqui representar a Antran. E, no fundo, a nossa perspectiva é que, de facto, a descarbonização é um imperativo global. Okay. Não há dúvida nenhuma. Agora, qualquer solução tem que passar pela viabilidade económica e essa é uma preocupação grande quando, às vezes, olhamos os legisladores e aquilo tudo que nos chega, temos feito este apelo que, de facto, temos que cuidar também de que esta passagem se faça com um equilíbrio económico, porque, senão, o resultado não é muito bom. Os problemas, aquilo que foi tudo dito, as questões são transversais aos setores, as barreiras à implementação da mobilidade e os problemas são transversais, tudo aquilo que aqui foi dito é aquilo que nós também pensamos, por isso o importante é que não haja uma obsessão por nenhuma tecnologia, as tecnologias de facto têm que ter uma abordagem integrada, as realidades, no caso do setor, o setor é completamente heterogéneo, as soluções também têm que ser heterogéneas. Outra das barreiras, já foi aqui falado, a questão da infraestrutura e a questão da disponibilidade dos produtos é também um ponto que se tem que ter muita atenção. E um bocadinho, pegando no desafio que a Susana me fez e trazendo o Portugal real para esta conversa, a questão da burocracia, que também já foi hoje aqui muito falada, eu acho que em casos concretos, às vezes, abre-se aqui uma janela de conversa diferente e para dizer, quando nós ouvimos de manhã dizer que o licenciamento de um carregador demora 18 meses, ou que nós pedirmos 3 cartões para 3 carros elétricos ligeiros de pessoal administrativo com a Galp, a Mobier, demora um mês, eu acho que mais do que tudo o que nós possamos estar aqui a dizer de grandes conjecturas macros, este é o Portugal real e é o ponto onde nós estamos e estas barreiras, de facto, desta burocracia, de tudo para onde queremos caminhar, que tem que ser ultrapassada e rapidamente revista, para que tudo aquilo que nós hoje estivemos aqui a falar faça sentido e que tenha um caminho. Do tal mundo real. Faustino Gomes, como é que era a metropolitana dos transportes naturais de Lisboa ver estas barreiras, sobretudo barreiras? Não deixam de ser desafios, mas também. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui e é um prazer partilhar convosco a experiência de transportes metropolitanos de Lisboa. E agora perguntam-me o que é transportes metropolitanos de Lisboa, porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que é. Nós somos uma empresa relativamente recente, temos 3 anos, e no essencial somos uma empresa detida 100% pela área metropolitana de Lisboa
e temos nos nossos estatutos 23 alíneas, mas no essencial, neste momento, estamos focados em 3 grandes macro-tarefas, digamos assim. A primeira macro-tarefa é gerir um contrato, e muitas das vezes as pessoas não têm esta percepção, um contrato que não são um, são 4 contratos de transportes públicos, que estamos a falar de, para terem uma ideia da dimensão, nestes 4 lotes, estamos a falar de mais de 21.500 serviços por dia, estamos a falar de mais de 1.700 autocarros, estamos a falar de mais de 3.000 motoristas, ou seja, estamos a falar de transportar por dia, já temos dias em que transportamos mais de 650.000 pessoas num dia útil. E, portanto, é uma mega operação de transportes públicos. Mas não é só isto que nós fazemos também a gestão de tudo o que tem a ver com todo o sistema tarifário, de todo o ecossistema da área metropolitana de Lisboa, portanto, incluindo todos os modos, e, por fim, também, naturalmente, estamos preocupados com o planeamento. E, portanto, estas são as 3 grandes áreas em que nós, neste momento, estamos mais focados, mas se fizéssemos falar de estacionamento, também temos uma linha ligada ao estacionamento, temos várias coisas que temos que fazer. Eu reconheço-me totalmente nas palavras do Eduardo Barata, eu ia tentar transmitir barreiras mais práticas daquilo que nós agora estamos a viver. Primeiro, para mim, não há mobilidade sustentável, e no caso dos passageiros, sem transporte público. Portanto, o transporte público é a base daquilo que nós podemos falar de mobilidade sustentável. E também não faz sentido falar de mobilidade sustentável sem falarmos de transição energética. Portanto, as duas coisas funcionam de forma conjunta. Portanto, nós estamos a falar de um sistema de mobilidade que tem que ser apoiado para ser sustentável no transporte público. O que é preciso melhorar, então? Que barreiras é que temos? Temos uma barreira muito grande de melhorar a operacionalidade. A operacionalidade do transporte público, as pessoas quando usam o transporte público, muitas das vezes nós temos aquela ideia, o transporte público é um ente ausente, muito distante, nós já não usamos, achamos que funciona muito mal, e não é nada assim. Neste momento funciona muito melhor daquilo que era a nossa percepção. Ele tem todos os dias, tem vindo a melhorar, mas de facto tem um problema que é um problema de fiabilidade, porque o transporte público coexiste, tipicamente num sistema de autocarros, coexiste com outros intervenientes que disputam a mesma infraestrutura. E, portanto, há um problema de fiabilidade e, portanto, é preciso encará-lo de forma muito direta. Temos fiabilidade, temos que dar boas condições a isso. Porquê que o método de Mondego, quando fala, não fala neste problema? Primeiro, porque ainda não está em operação, mas porquê? Porque vai existir em canal dedicado e, portanto, a fiabilidade vai ser conseguida. Claro. Quem tem que gerir um sistema de autocarros tem este problema que partilha o espaço. E, portanto, a fiabilidade é fundamental. Outra coisa que é fundamental é percebermos que as pessoas, para chegarem aos sistemas, têm que passar pelas interfaces. E a interface vai desde a pequena paragem até uma interface de campanhã, onde temos a dimensão que temos, com todos os modos lá presentes. E, portanto, estas lógicas de garantirmos fiabilidade e de garantirmos que as pessoas chegam bem ao sistema são fundamentais e são barreiras importantes para isso. Da operacionalidade. Por outro lado, temos claramente que perceber que o transporte público faz parte de um ecossistema. E se faz parte de um ecossistema, então temos que melhorar a integração intermodal. E, portanto, temos que perceber que o transporte público não funciona sem aquilo que agora são os novos modos que se fala, da micromobilidade, de como garantir os últimos quilómetros de cada uma das deslocações e, portanto, olhar para isso com olhos de ver. E, por outro lado, dizer que, de facto, o carro, nós não podemos proibir o uso do carro, não é isso que se pretende, mas, quiçá, temos que olhar para o carro e perceber de que forma é que o carro é usado de forma abusiva. E, nessa perspectiva, criar condições que o transporte público se possa tornar uma alternativa. E, portanto, também nesta lógica da intermodalidade, criar condições para poder fazer esta ligação ao transporte público. Depois, por outro lado, sempre, já aqui falámos no processo, no problema da economia, de facto, é necessário apoiar esse sistema e é necessário acelerar por via de algumas formas de fazer esses financiamentos. E eles já existem. E, portanto, aqui estou até a olhar para o copo, já está meio cheio, mas precisamos de enchê-lo, o resto, portanto, para acelerar esta transição energética, maior apoio para a transição energética, nomeadamente daquilo que são as frotas dos autocarros. Nós, no caso particular da área metropolitana de Lisboa, nós temos uma situação muito boa. Nós, neste momento, tínhamos uma idade média da frota que passava aos 16 anos, neste momento, porque já temos 1 ano e pouco de operação, a idade média da frota tem 1 ano e pouco. Ou seja, boa parte da frota era frota nova, parte dessa frota era uma frota elétrica ou já Euro 6 e, portanto, muito menos poluente e, portanto, esse processo tem que ser acelerado, temos que encontrar condições e, neste momento, cerca de 15% da nossa frota já é uma frota, digamos assim, ambientalmente mais 15%.
15%. Mas a outra é praticamente toda ela é Euro 6 e, portanto, a Euro 6 já polui muito pouco. Sim, exato. Duarte Rodrigues, especificamente no Grupo Sousa, como é que estão a integrar práticas de sustentabilidade nos vossos serviços de transporte marítimo? Muito bem. Uma das primeiras coisas é que nós estamos, neste momento, a fazer um investimento particularmente grande. Portanto, nós temos 6 navios próprios. Aliás, esta semana adquirimos um, na segunda-feira passada. E nestes navios nós estamos a investir concretamente 14 milhões de euros para torná-los menos poluentes, digamos assim. Obviamente que aqui houve o apoio do PRR, né, neste financiamento, que está disponível para todos os armadores. Estamos a falar, essencialmente, investimentos em que iremos introduzir biocombustíveis na propulsão do navio. E aqui eu queria voltar um bocadinho atrás também para falar no aspecto económico já agora, porque um investimento no navio novo que utilize combustíveis não poluentes, estamos a falar de um investimento que acresce mais ou menos 25% a 30% do custo do navio. Portanto, isso é um custo substancial em termos da operação. E além disso, e agora vem a propósito dos biocombustíveis que estava a falar, o custo do biocombustível é praticamente o dobro daquilo que nós estamos a usar neste momento. Ou seja, há aqui claramente um sobrecusto muito elevado para reduzir as emissões, com um impacto muito grande, acima de tudo, digamos, nas pessoas que depois vão comprar os produtos nas prateleiras do supermercado. Portanto, esta coisa ambiental, é bom que todos nós tenhamos a consciência que isto vai afetar os bolsos dos portugueses. No caso, por exemplo, das regiões ou das ilhas, que é a nossa, digamos, a nossa especialidade, digamos assim, aí, porque não há alternativas de multimodalidade, não há, portanto, não há hipótese de meter no comboio ou no caminhão, tem que ir mesmo por via marítima. Isso tem um impacto direto, chamamos assim, na inflação das ilhas por via destes aumentos dos custos da operação. Portanto, um dos investimentos que nós estamos a fazer é a conversão ou a utilização de biocombustíveis. Outro deles, e tem a ver com aquilo que falei há pouco, que é preparar os navios, e são investimentos substanciais, para poderem usar energia elétrica de terra. Faz toda a diferença, por exemplo, só para terem uma ideia, um ferry como o nosso que leva 2 horas e meia para chegar ao Porto Santo e 2 horas e meia para regressar, portanto, em média viaja 5 horas por dia, todas as outras 19 horas está parado no Porto, e portanto faz muita diferença em termos das emissões de CO2 se passarmos a usar energia elétrica de terra. Portanto, nós vamos fazer investimentos grandes, não só no ferry, mas também nos porta-contentores, para poder apetrechá-los com a ligação à energia elétrica. Uma outra, caso concreto de investimento, tem a ver com um produto, uma sílica aplicada no casco dos navios, que permite torná-lo, criar menos atrito na hidrodinâmica do navio. Isso faz uma diferença muito grande, é um investimento também muito grande, tem uma durabilidade também particularmente grande em termos de vida útil desse investimento, mas que tem um retorno que é, de facto, uma redução do consumo de combustível e também das emissões. E, finalmente, e talvez não pouco importante, a questão da digitalização e da otimização. Portanto, todo o software necessário para otimizar as viagens, otimizar a propulsão, a força que é emprega em todo o momento, otimizar também a questão das manutenções por forma a sermos mais eficientes. Portanto, tudo isso são investimentos grandes que, no fundo, vão dar os tais 14 milhões, porque são 5 navios, mas que vão ter como efeito final a redução das emissões de CO2, que eu acredito que enfim, tenha algum impacto. Mais uma vez, o retorno disto não seria possível se não houvesse um PRR a apoiar, porque economicamente não teria viabilidade, não teria retorno, como facilmente se percebe. Eu diria que basicamente isso. E eu, se calhar, agora convidava os 3 próximos convidados a avaliarem ou a responderem à mesma pergunta, que era como avaliam precisamente o papel das políticas públicas na promoção da mobilidade sustentável. Há alguma medida específica que, particularmente dentro dos vossos raios de ação, que gostariam ou de ver implementada, que achariam fundamental? Podemos começar por aqui? Posso começar? Sim, pode. Primeiro, não tenho nada a ideia de que não se esteja a fazer nada. Okay. Pronto. É bom partirmos disso. O ponto de partida existe
Neste momento posso dar alguns exemplos, aquilo que já referi de apoio à compra de veículos mais eficientes, energética e ambientalmente. Tivemos um programa extenso para redes de ciclovias e, portanto, com isso começámos a trabalhar também esta lógica da micromobilidade. Não foi nesse sentido, mas agora é aproveitado para isto. Portanto, não estamos a partir... Mas há uma série de coisas que, de facto, em termos de políticas públicas, podem ser feitas. A primeira, e foi aqui já focado no painel anterior, é fundamental formar. Ou seja, olharmos para... É um trabalho que é necessário mudar comportamentos, é necessário pôr as pessoas a olhar para as coisas de forma diferente e, portanto, algum enforcement nesta lógica de um plano integrado com escolas, ter esse tipo de formação logo desde baixo, desde crianças, é muito, muito importante. Por outro lado, é fundamental planear. Há pouco, e no que eu só estive durante a tarde, mas por momentos pensei que ninguém ia dizer que o carro elétrico é bom, mas ocupa o mesmo espaço. E, portanto, não podemos ter tudo baseado nas transferências para os carros elétricos e depois temos um problema do espaço público. E, portanto, mas depois a senhora vereadora da Câmara de Braga referiu brevemente que tínhamos o problema do espaço, mas temos um problema de espaço, o que quer dizer temos que planear. E, portanto, temos que ter algum, em termos das políticas públicas, algum enforcement no sentido de fazer planos, e até porque a própria Comissão isso vai exigir, nomeadamente para quem esteja no urbano, fazer planos de mobilidade urbana sustentável para as nossas cidades. Por outro lado, também parece-me fundamental que é importante, em termos das políticas públicas, seguir as tendências. Ou seja, neste momento nós temos uma tendência grande para a partilha, nós temos tendências grandes relativamente àquilo que são a micromobilidade, começamos a ter tendências de pessoas começarem realmente a pensar que o modo a pé, afinal, é um modo que pode ser utilizado e, portanto, é aproveitarmos nas políticas públicas também para potenciar estas lógicas. Por outro lado, é fundamental continuar a pensar que a política pública é fundamental para infraestruturar. Porquê? Porque nós, quando olhamos para as redes, nomeadamente naquele problema que eu chamei há pouco da atenção da fiabilidade, se nós não olharmos depois para a infraestruturação, para o tratamento do espaço público, se não olharmos às condições das pessoas chegarem às paragens, nessa altura também não temos a forma, podemos ter um melhor sistema, mas as pessoas não acedem ao sistema. E, portanto, estas são algumas questões que é fundamental e depois há uma questão que é muito sensível, que é nós temos que informar e as pessoas têm que perceber que, de facto, os sistemas existem e que funcionam bem. E, portanto, esta parte também de trazer ao conhecimento das pessoas que, objetivamente, nós temos sistemas, os sistemas funcionam, que é possível utilizar e ir de A para B sem ser a única opção de dizer eu não tenho opção, eu só tinha o carro. Não é verdade. E, portanto, mas isso é ajudar a desconstruir esta imagem de que o carro chega a todo lado e o transporte público não chega a lado nenhum. Quiçá, neste momento, e com aquilo que podem ser até políticas públicas, o transporte público vai passar a chegar exatamente a todo lado e o carro há algumas zonas onde vai deixar de poder chegar. Exatamente. E, portanto, isso é fundamental. Emma, qual é que é a visão da Antram? No nosso caso, esta questão das políticas públicas é um amargo de boca. Eu já vi aqui alguns transportadores na sala de transportes rodoviários e, de facto, nós sentimos-nos meros espectadores quando eu ouço falar em PRRs e em incentivos. Para vocês terem uma noção, nós, transporte rodoviário, estamos excluídos por CAI de todos os incentivos que estão disponibilizados pelos governos. Ou seja, hoje uma indústria quer comprar um caminhão de uma forma prática, hoje uma indústria de bolachas quer comprar um caminhão para fazer o seu próprio transporte e pode meter um projeto e pode ser incentivado, de gênio, elétrico. Nós que somos transportadores rodoviários e que temos alvarás estamos excluídos deste tipo de programas, por isso. Sabemos que estas tecnologias novas, foi sempre assim, têm que ser subsidiadas, têm um custo adicional, por isso nós achamos que, de facto, a política pública é a base e vai ter que ser a base deste empurrão, mas, de facto, nesta fase nós sentimos-nos meros espectadores, mas vamos fazendo o nosso trabalho, vamos dizendo que, para nós, de facto, a importância da renovação de frotas, vamos falando com os governos a propósito do tema e, de facto, fazer perceber que a mudança e a viabilidade económica desta mudança, hoje o mercado não aguenta que sejamos nós transportadores, nem os clientes, nem repassar depois para os clientes dos nossos clientes, este custo não vai ser possível, por isso tem que haver aqui um incentivo e o transporte rodoviário também vai ter que ser considerado neste leque de opções. E se calhar convidava o Eduardo Barata a falarmos um bocadinho das lições que pudessem ser aprendidas a partir deste projeto do Metro de Mondego e que até que ponto poderiam ser replicadas noutras regiões de Portugal. Muito bem.
aproveitando um bocadinho esta discussão que estamos a fazer sobre políticas públicas e explorando aqui a dimensão do Metro de Mondego, eu acho que, e o Metro de Mondego se calhar pode ser um bom exemplo, as políticas públicas são absolutamente decisivas, em todos os aspectos, do lado da oferta, do lado da procura, do lado dos incentivos e do lado das restrições. É inevitável. E é importante, desde logo, percebermos que não é suficiente explorarmos apenas a dimensão mais simpática, mais popular, que tem a ver com os incentivos. E, portanto, o caso do Metro do Mondego é um exemplo clássico, como estava a dizer, como já aqui foi dito, não apenas neste painel, mas ao longo da sessão, isto é, há que perceber que se criarmos condições e espaço para que o transporte privado, porque o transporte individual, entre no seio das cidades, isto tem implicações, nomeadamente sobre a qualidade, sobre a atratividade, sobre a eficiência, sobre a acessibilidade, sobre o desempenho do transporte público, porque o espaço no centro das cidades é escasso. E ele é escasso para circular, ele é escasso para estacionar, e quando alguém circula ou estaciona no espaço público está, de facto, a impor uma externalidade sobre todos os outros meios. E, portanto, as políticas públicas devem, de facto, reforçar aquele que tem sido já um caminho que tem vindo a ser percorrido, de imposição de restrições de acesso, quer do ponto de vista, e eu sei que isto pode ser penalizador para os transportes rodoviários, quer do ponto de vista das emissões em veículos mais antigos, quer mesmo restringindo por completo, como está a acontecer neste momento na cidade de Coimbra, o acesso de transporte individual ao centro histórico, como já acontece também aqui no Porto, e não obstante todos os comerciantes, todas as atividades económicas, num primeiro momento, reagirem de forma negativa, depois acabam por incorporar e por reconhecer que há de facto vantagens e que a posição de chegada acaba por ser interessante para todos. Naturalmente que isto também é muito importante para a própria competitividade e a atratividade do transporte público. A circunstância de podermos circular em canal dedicado garante de facto a fiabilidade do transporte público, para além de todas as outras condições associadas à segurança, etc. Mas a fiabilidade é, de facto, um fator absolutamente decisivo, porque se as pessoas tiverem uma alternativa que lhes garante o objetivo básico que há na deslocação entre o ponto A e o ponto B, que é cumprir aquele horário e cumprir aquele horário de uma forma satisfatória, de facto, isto faz com que o transporte público possa competir com o transporte privado. Também temos consciência, e isto é muito importante, e já aqui foi dita a questão das interfaces e da intermodalidade, ou seja, o transporte público e um transporte como o Metro Mondego funciona num eixo central, como aliás também já aqui foi replicado a propósito da apresentação ou da referência que foi feita ao BRT em Braga. Mas para que este sistema responda às necessidades dos cidadãos, é importante que haja uma capilaridade e que haja todo um conjunto de outras alternativas que permitam depois responder de forma integrada daquilo que se designa pela last mile e pela first mile. E isto é importante, desde logo, do ponto de vista das políticas públicas e de integração entre os diferentes operadores, porque os diferentes operadores que atuam no mesmo território, na verdade, mais do que a competir, eles estão a estabelecer parcerias, ou eles devem promover parcerias, porque o benefício de uns reverterá certamente no benefício de todos, da mesma maneira que o prejuízo de uns ou as dificuldades porque passam a alguns dos operadores naquele território podem, de facto, pôr em causa investimentos, como é o caso do Metro Mondego. O Metro Mondego só terá sucesso se, de facto, houver uma resposta integrada dos meios de transporte em toda a região. E essa era um bocadinho a experiência que eu gostava de partilhar e que tem vindo a ser trabalhada em Coimbra de uma maneira que eu julgo que poderá ser inspiradora para... E já está a ser, quer em Braga, quer no Porto, quer mesmo em Loulé, portanto, no Algarve, já está, de algum modo, a inspirar outras experiências que têm vindo a ser replicadas, existindo neste momento em Portugal mais de 1.000 milhões de investimentos em sistemas que têm pontos em comum no que diz respeito a esta característica, que me parece, aliás, ser também um bocadinho uma pedrada no charco, isto é,
há um pouco esta questão de que um veículo que circula sob pneumáticos não tem as mesmas características ou não tem a mesma capacidade de responder às necessidades de mobilidade de um veículo que circula sobre carris. Mas é preciso desmistificar isso, não é? Porque, na verdade, isso não é relevante para o passageiro. Sim, para o passageiro, não, claramente. E isso pode ser muito importante do ponto de vista da gestão dos custos e de todas estas questões que estamos aqui a discutir. E esse pode ser também um contributo importante. E entre a cooperação entre o setor público e o setor privado, nomeadamente para acelerar esta transição para uma mobilidade mais sustentável, qual é que é a vossa visão? Qual é que são as... Vamos lá ver, estou a olhar na lógica do transporte público. Certo. Esse é o meu... O que é que nós queremos? Queremos servir melhor, queremos mais passageiros. Portanto, para o público e para o privado, se para o público eu estou a cumprir melhor a minha missão, para o privado, se eu tiver mais passageiros, estou a cumprir melhor a minha missão também, não só de servir pessoas, mas também de poder aceder a maiores receitas. E, portanto, esta é uma lógica que... público e privado trabalharem conjuntamente, dá mais opções, conseguimos olhar para nichos que, se estivermos a olhar de forma separada, não conseguimos olhar e, portanto, há aqui começar a entrar nestas lógicas de transporte público e olhar para lógicas de segmentação. Há pessoas que, efetivamente, necessitam de determinado tipo de serviço e outras que necessitam de outro tipo de serviço e, portanto, nesta lógica da parceria público-privada, não numa lógica de uma PPP, mas de trabalharem em conjunto, parece-me que faz todo sentido. Portanto, nós, neste momento, por exemplo, olhando para o caso as parcerias da TML, as parcerias, quer seja com públicos, quer sejam privadas, com privados, são fundamentais. Nós temos, neste momento, parcerias com diversas entidades. Porquê? Temos uma parceria, por exemplo, com a EML, no sentido de as pessoas acederem às bicicletas. Funciona, ainda bem. Está tudo integrado no mesmo cartão, é bom, serve mais pessoas, estamos a dar aquela última milha que as pessoas precisam, ou a primeira, para fazer um determinado tipo de deslocações. Estamos, por exemplo, a instalar bicicletários. As pessoas têm as suas bicicletas, mas depois aonde é que largam as suas bicicletas? Estamos a trabalhar quer com os municípios, quer com os operadores, no sentido de criar bicicletários. Ou seja, são parcerias que podem ser feitas, já tivemos parcerias com operadores de bicicletas, com operadores de trotinetes, ainda não tivemos, mas com operadores de bicicletas públicos e privados, com públicos com as giras, com privados também já tivemos, e, portanto, teve um bocadinho menos sucesso, porque o modelo de negócio deles era menos compatível com aquilo que era o nosso modelo de negócio, mas, portanto, essas parcerias são sempre possíveis e são sempre bem-vindas, desde que não percam o objetivo, que é servir melhor, dar melhor serviço às pessoas. Portanto, se não perdermos esse objetivo, é sempre possível encontrar pontos que tornem estas parcerias coisas win-win, quer para quem esteja a entrar do lado público, quer esteja a entrar para o lado privado. Emma? Sim, no nosso caso, não há tanto esta realidade da parceria pública ou privada, mas no fundo o que nós temos feito é, por exemplo, tivemos uma experiência recente com o Porto de Leixões, em que fizemos uma parceria de descarbonização. Tínhamos ainda viaturas muito antigas no Porto, os tradicionais contentores, que toda a gente associa a uma frota muito, muito envelhecida, e fizemos um protocolo e os associados alinharam nesta renovação de frotas e acabamos por fazer passar viaturas ainda à combustão. Estamos ainda a falar da questão da combustão, mas, por exemplo, passar do Euro 2, Euro 3, Euro 4 para o Euro 5 e Euro 6 foi já um esforço grande para o setor e, de facto, mesmo dentro da combustão ainda há aqui um caminho, e realmente as viaturas Euro 6 são muito mais, em termos de consumos, são muito mais eficientes e, de facto, mesmo dentro da combustão ainda conseguimos ter ganhos se conseguimos passar para estes motores, e por isso é que nós insistimos tanto nos incentivos à renovação de frotas. É uma coisa que o setor quer fazer, por isso é que eu dizia, o setor quer fazer este caminho, mas tem que ter as condições, tal como os outros setores estão a ter, também tem que ser contemplado por estes incentivos também públicos, porque não há condições económicas para fazermos sozinhos. E das barata? As parcerias são absolutamente decisivas, desde logo por causa desta ideia de ecossistema dos transportes públicos. E elas é muito interessante, nós temos explorado aqui as parcerias muito na ótica, e eu partilho também esta visão do que é absolutamente decisivo, e aquela que é a minha dama, é a promoção do transporte público. E portanto, o que pudermos fazer para reforçar
qualidade, a eficiência, a atratividade do transporte público, no âmbito das parcerias público-privadas, acho que devemos fazer e temos todo o interesse em fazer, com esta ideia de que há uma palavra mais do que competição, o que interessa é coopetição, ou seja, nós temos que cooperar, mas cooperar de uma maneira que seja ela própria provida de incentivos para que aqueles que fazem melhor e aqueles que prestam um serviço melhor, de facto, acabem por ter a oportunidade de serem eles a ocupar o espaço, de serem eles a retirar os benefícios da maneira como trabalham. Eu acho que, e aqui mais uma vez aproveitando esta minha dimensão de ser uma empresa de projeto como a Metro Mondego, algumas das parcerias que temos vindo a desenvolver que da minha perspectiva estão também a produzir resultados muito interessantes e uma expectativa muito grande, têm a ver até com a própria promoção do transporte público, isto é, os contactos que temos com empresas privadas no sentido de, ao invés de promoverem a utilização do carro privado, garantindo, por exemplo, subsídios de combustível ou lugares de parqueamento, porque não entrarem num protocolo com uma empresa como a nossa e oferecerem o passe, ainda que a um preço mais interessante do que aquele que possa ser o preço de mercado normal. E, portanto, esse tipo de parcerias, esse tipo de colaboração pode, de facto, produzir muito bons resultados, não apenas nesta vertente operacional, mas na outra vertente que há pouco tínhamos vindo a explorar de cultura, isto é, de mudança de mentalidades, de mudança de paradigma, de fazer, de facto, com que as pessoas se aproximem do transporte público e reconheçam no transporte público uma resposta àquilo que são as suas verdadeiras necessidades. Deixe-me só aqui dar um toque de esperança ao Eduardo Barata. Nós temos o Navegante da Empresa, que é nesta lógica. Há bocado também falávamos, as empresas dão os carros às pessoas e agora onde é que estacionamos, não estacionamos e como é que carrega, como é que não carrega. Tivemos essa discussão aqui há bocadinho. E objetivamente, deem-lhe um pacote de mobilidade ou deem-lhe um passe. E nós estamos a trabalhar nas lógicas do Navegante da Empresa, ou seja, é um navegante virado para as empresas, facilitar todo o processo para que as pessoas possam ter o transporte público acessível e outras coisas associadas ao transporte público e, surpresa das surpresas, as empresas aderem, as pessoas gostam e, objetivamente, estamos a dar mais um passinho no sentido da mudança da cultura da utilização exclusiva do carro. Até porque quando nós damos um carro, depois dizemos à pessoa que tem que usar o carro, porque entretanto eu estou-lhe a dar o carro. E essa lógica é um bocadinho pescadinha de rabo na boca e aqui é criar aqui uma disrupção. Uma disrupçãozinha, eu não gosto muito da palavra. Não uma ruptura, mas disrupção. Mas é uma disrupçãozinha. Já aqui, olha, vamos lá experimentar uma coisa diferente. E se fizermos isso, provavelmente temos esta lógica. Deixem-me só dizer, eu interrompi, mas só para dizer que nós estamos a falar no Porto e olhando para esta sala há pessoas que ainda se lembram como é que era a cidade do Porto antes do metro do Porto. E hoje temos uma cidade completamente diferente e muito melhor. Muito melhor cidade, muito melhor espaço público, muito melhor vivência para as pessoas. E, portanto, os transportes públicos, o transporte coletivo em sítio próprio, estas lógicas de termos uma oferta estruturada, acaba por trazer valor para as pessoas, independentemente de serem utilizadoras ou não do transporte público, traz valor para a cidade, traz valor para os espaços públicos. E, portanto, eu estou muito expectante relativamente ao sucesso que o Metro de Mondego vai ter, porque acho que aquilo que se viveu no Porto, e eu acompanhei o processo durante praticamente sempre, e agora no caso do Mondego e da cidade de Coimbra, estou muito expectante porque eu acho que vai acontecer exatamente o mesmo. Coimbra era uma cidade que estava a ficar mais, nós quando perguntávamos quem é a segunda, a terceira maior, quarta maior cidade, nós às tantas já metemos Braga, já não falamos de Coimbra, e Coimbra vai voltar a estar no mapa com o Metro de Mondego, acredito eu, e portanto esta lógica, os sistemas funcionam se nós lhes dermos condições para funcionar. É esta que eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Sim, faz favor. Eu queria falar sobre a questão das políticas públicas já agora, porque primeiro em relação à questão do apoio, o PRR, que a Emma falou há bocadinho, de facto nós numa fase inicial o shipping ficou completamente fora do pacote do PRR.
E fui na revisão, que infelizmente houve a abertura do Governo, nós falámos também com o Governo, que era importantíssimo arranjar maneiras de podermos descarbonizar os navios e com o apoio, e felizmente houve um reforço na altura que foi revisto o PRR. Ainda nas políticas públicas gostava de dizer o seguinte, provavelmente a maior parte das pessoas não tem essa percepção, mas de facto o transporte marítimo é um negócio global, não é nacional, ou seja, para terem uma ideia, nós fazemos as linhas marítimas para Cabo Verde e para Guiné-Bissau, onde concorremos com o maior armador do mundo, com o terceiro maior armador do mundo e com os armadores espanhóis. O que é que acontece? Espanha, por exemplo, ainda há pouco tempo anunciou que vai dar um apoio de 1.500 milhões de euros aos armadores espanhóis. E uma razão para isso tem a ver com, penso que as pessoas sabem, que a partir de janeiro deste ano o shipping entrou naquilo que é o ETS, que é o Emissions Trading System, ou seja, pagamos, digamos, pelas emissões que os nossos navios emitem, digamos assim. Ora bem, o que é que acontece? Muitos países, como seja Espanha, França e Itália, estão a canalizar as receitas dos ETS para reinvestir ou para apoiar os armadores a construírem novos navios não poluentes. E já agora, à parte, isto PRR que saiu, não permite a construção de novos navios, é só para navios existentes. Ora bem, se Portugal não tomar essa posição também, de pegar nessas verbas recebidas, e repare, não estou a falar no Orçamento de Estado, nas verbas recebidas dos ETS, e voltar a canalizá-los para que os armadores possam investir em navios novos utilizando combustíveis não poluentes, o que vai acontecer é muito simples. A Marinha de Comércio português vai desaparecer pura e simplesmente porque os nossos concorrentes, por exemplo, os espanhóis, têm esse apoio, a título de exemplo, 1.500 milhões de euros para poder renovar as frotas deles a custos, enfim, a custos baixos, porque tem esta comparticipação, e, portanto, nós ficamos completamente fora de mercado. Portanto, se não houver uma posição idêntica de Portugal nesta matéria, e já vamos atrasados, porque, como eu digo, Espanha já anunciou, França também já anunciou e Itália já anunciou, já vamos atrasados. Se Portugal não acompanhar, isso vai condenar a médio prazo os armadores portugueses. Ainda no âmbito das políticas públicas, só duas notas, e voltando um bocadinho ao princípio, é fundamental e eu penso que já tem havido passos nesse sentido, que os portos portugueses investam nas infraestruturas para poderem abastecer os navios de energia elétrica de terra para que se tornem menos poluentes. E, finalmente, também, voltando um bocadinho ao princípio, também é importante os portos portugueses terem estruturas e investam em estruturas para que disponibilizem os tais combustíveis que serão fundamentais em termos de futuro que os navios vão usar. Parece-me a mim que estas políticas públicas são extremamente importantes. Adoraria continuarmos a nossa conversa, mas temos que terminar para tentar cumprir mais ou menos a agenda. Agradecendo uma vez mais a vossa presença e passando a palavra à minha colega.